Roda a vinheta. Diário na mão, né? E vamos meditar o número do diário de hoje, que é o 1549. Invoquemos sobre nós, nos revestindo do poder do alto, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quis trazer esse número 1549 porque o intuito do programa e da nossa vida de fé é a gente sempre dar passos de crescimento na espiritualidade, na vivência, né, da espiritualidade, no crescimento na intimidade com Deus, no crescimento no entendimento do que Deus quer para nós e como Ele quer para nós, né? Não é do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Eu quis trazer esse número 1549 exatamente para a gente entender que nós precisamos estar na vontade de Deus. E muitas vezes, estar na vontade de Deus não é estar na nossa vontade. E é isso que a gente vai ver no número 1549 de hoje. Então vamos a ele para aprendermos um pouquinho mais com a experiência de Santa Faustina e que ela escreveu para que a gente também pudesse aprender e ter a experiência com esse Jesus misericordioso. Vai dizer assim: desejo viver em espírito de fé. Aceito tudo que me suceder, porque sei que tudo isso me é oferecido pela amorosa vontade de Deus, que sinceramente deseja a minha felicidade. Portanto, aceitarei tudo o que Deus enviar com submissão e gratidão, não dando ouvidos à voz da minha natureza, nem às sugestões do amor próprio. Antes de iniciar uma ação mais importante, refletirei por um momento para ver que relação ela tem com a vida eterna. Paro aqui, o parágrafo é um pouquinho mais longo, mas as informações e aquilo que nós precisamos saber está contido nesse trechinho aqui que o padre acabou de ler para vocês. E como sempre, vamos destrinchar, né, esse trecho e meditar as frases aqui, né, ditas, porque aqui tem muita coisa importante, muita verdade de fé que é essencial para o nosso crescimento, evolução espiritual na vida de fé. Então, hoje, por isso que eu quis trazer esse número, pela importância que ele tem para o nosso crescimento espiritual, de entendimento do plano de Deus para nós. Então, vamos lá. Primeira frase que Santa Faustina diz, e que eu e você precisamos proclamar, tomar posse e viver isso. Desejo viver em espírito de fé. Meu irmão, minha irmã. Desejo viver em espírito de fé. Viver em espírito de fé é viver na vontade de Deus. Na fé em Deus. Crendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Na fé. Não nas coisas desse mundo, porque Jesus já disse, o meu reino não é deste mundo. Se você está querendo estar com Jesus, buscar Jesus para, não que não possa, tá? Querer as coisas desse mundo, almejar bens desse mundo, não. Nós precisamos de casa, nós precisamos de tantas coisas que são bens deste mundo que não são empecilhos para a nossa salvação. Mas a gente não está aqui por conta disso, nós estamos aqui para alcançarmos uma outra vida. E é assim que Santa Faustina termina esse diário. Almejando e comparando tudo desse mundo em função de uma outra realidade. Então, eu e você, nós precisamos desejar viver no espírito de fé. Ou seja, de abandono. Senhor, eu me abandono completamente na fé, na tua vontade, no teu plano, no teu querer e não no meu. E aí ela continua, vivendo em espírito de fé. O que seria isso? Aceito tudo que me suceder, porque sei que tudo isso me é oferecido pela amorosa vontade de Deus, que sinceramente deseja a minha felicidade. Isso é viver de fé, é viver aceitando tudo o que suceder com você, não só coisas boas, porque a nossa tendência é só querer as benesses de Deus, os benefícios de Deus, as graças e bênçãos e milagres de Deus,
Podemos querer isso? Podemos. Tudo nos é permitido. Mas viver de fé é viver no abandono e saber que tudo que Deus me dá, ou tudo que sucede-se comigo, é plano da amorosa vontade de Deus. Por quê, meu irmão, minha irmã? Mas porque uma coisa ruim que eu necessariamente não desejo vem da amorosa vontade de Deus. Vamos trazer o exemplo de uma mãe? Uma mãe quer sempre o melhor para o seu filho. E quando ela diz para o seu filho não fazer determinada coisa, e ele acha que aquilo é uma privação, porque ele queria viver aquilo, porque ele queria fazer aquilo, mas ela está, por amor, tentando preservá-lo de uma situação que aquela realidade que ele estava querendo viver ou fazer iria trazer para ele. Então, a privação daquele bem, daquela situação, daquela coisa que aquele filho queria, para ele é algo ruim. Mas para a mãe que é amorosa, tem amor por esse filho, quer sempre o melhor, é o que esse filho precisa. Não é aquilo que ele quer, mas é aquilo que ele precisa. Então, a vontade de Deus é sempre amorosa. E as coisas que sucedem comigo provêm também dessa vontade amorosa. Mas nem tudo é só benefício. Tem coisas que acontecem na minha vida que são para o nosso crescimento, para o meu e para o seu crescimento, dentro da vontade amorosa de Deus. Tem situações que nós passamos para crescermos. E isso faz parte do plano de amor de Deus. Olha, vamos pegar a cruz. A cruz, humanamente falando, é a pior desgraça que poderia acontecer com uma pessoa. Mas essa desgraça, meu irmão, minha irmã, estava dentro do plano amoroso de Deus pela humanidade. Entendeu agora com esse exemplo? Ficou mais claro? Que a vontade amorosa de Deus também tem coisas que são difíceis de passar, mas que nem por isso fugiram do plano do amor de Deus. A cruz é um exemplo. Então todo sofrimento que me advém, todo sofrimento que eu passo, eu preciso, na fé, a primeira frase de Santa Faustina, eu desejo viver na fé, eu preciso, na fé, viver isso, sabendo que isso faz parte do plano de amor de Deus por mim. Porque se ele, no plano do amor dele, quis que o filho morresse numa cruz, e para desse plano amoroso tirar um benefício, eu também preciso entender que todo o sofrimento que me advém vem também do plano amoroso de Deus e que eu vou tirar um benefício dele, mas eu preciso passar. Jesus passou pela cruz. Eu também preciso passar por esse sofrimento. Continuando aqui, que ainda tem muita coisa, porque Deus quer a nossa felicidade. Mas a felicidade que Deus quer não é meramente ou somente a felicidade desse mundo. Existe uma felicidade, meu irmão, minha irmã, que não passa, que é eterna e não é deste mundo. Portanto, aceitarei tudo o que Deus me enviar com submissão e gratidão, não dando ouvidos à voz da minha natureza, nem às sugestões do meu amor próprio. Por quê? O amor próprio sempre vai dizer, eu não mereço passar por isso. Por que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, eu nunca fiz mal pra ninguém, eu não sei o quê. O amor próprio quer sempre se valorizar, quer sempre se exaltar. Entende? Mas aquele que vive e deseja viver na fé, é preciso viver os planos de Deus sem deixar que a sua natureza, que tende a fugir do sofrimento, fugir da dor, fugir da tristeza, não permitindo que essa natureza, nem o amor próprio, roube o seu viver na fé. Porque ele vai tentar. Ele vai dizer que você não merece o amor próprio. Ele vai dizer, por que Deus fez isso comigo? Entende? O amor próprio, ele sempre tenta, exaltar aquilo que a pessoa tem, mas que, na verdade, nós sabemos que tudo que temos vem de Deus. Antes de iniciar, em função de que tudo isso aqui, meu irmão, minha irmã? Antes de iniciar uma ação mais importante, refletirei por um momento
tem uma decisão para tomar, tem um caminho para percorrer. Eu preciso parar por um momento, refletir, para ver se essa decisão que eu tenho que tomar, esse caminho que eu devo seguir, esse caminho tem relação com a vida eterna. Tudo que eu faço aqui na Terra precisa ser feito em função da vida eterna. E aí, se eu for fazer uma coisa que não vai me direcionar ou me levar para a salvação, quando a gente fala de vida eterna, a gente fala de salvação. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tomar uma atitude, ter uma postura, fazer algo que não vai me direcionar, me levar para a salvação, para a vida eterna, eu preciso pensar, refletir e dizer não. Eu não vou fazer isso porque isso não vai trazer a salvação para minha alma. Isso não vai me levar para a vida eterna. Se a gente tomasse as nossas decisões, as decisões da nossa vida, os rumos da nossa vida, sempre em perspectiva de isso é bom para mim, vai me levar para a vida eterna? Isso vai me salvar? Se a gente tomasse as nossas decisões das nossas vidas baseadas na vida eterna, a gente se pouparia de muita decepção, de muita frustração, de muita coisa errada, meu irmão, minha irmã. Porque quando eu tenho como parâmetro Deus, a fé, a vida eterna, muita coisa eu abro mão. Muita coisa eu desejo não viver para não perder a vida eterna. É por isso que Santa Faustina traz esse ensinamento para nós no dia de hoje. Desejar viver no espírito de fé e de submissão, sabendo que tudo que me acontece provém da amorosa vontade de Deus. Qual é a amorosa vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É neste mundo aqui? Não é. Porque senão Jesus não precisava morrer na cruz, ressuscitar e tudo isso que nós sabemos da nossa fé. Se fosse para viver nesse mundo aqui, permanecer nesse mundo aqui, Jesus não precisava passar por nada daquilo. Nós queremos viver em função da vida que não se acaba. Essa minha vida aqui, essa sua vida acaba. Mas a vida eterna permanece para aqueles que creem. É diferente. Saber disso é viver a vida de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. E é isso que eu quis trazer através desse trecho do Diário de Santa Faustina, número 1549. E que Deus nos ajude a entender, né, isso que nós meditamos aqui, para saber que a minha vida só tem sentido quando ela é vivida, direcionada para a salvação, para a vida eterna.